doutora Bianca Prado, delegada titular da 2ª Delegacia e também responsável pela Delegacia Especializada de Mulheres. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutora, é uma entrevista que seria até muito surpreendente de ser feita para falar de mulher, né? Dentro da delegacia, digamos que estamos hoje na Delegacia de Mulheres. Como é que estão os números dessa cidade em relação a crimes contra a mulher, contra o sexo em si? Os números são muito altos. Os números em Santa Luzia, eles surpreendem a cada dia, porque, muito embora se fale numa baixa, eu não enxergo uma baixa em Santa Luzia. A gente tem uma média de atendimentos diários de 5 a 10, sendo que segunda-feira o nosso dia de maior atendimento, ao longo da semana vai pulverizando. Mas eu posso te garantir que a gente tem semanalmente de 20 a 30 ocorrências novas feitas pela Delegacia de Mulheres. De agressão, de tentativa? Lei Maria da Penha generalizada, vamos falar assim, também chegando na questão do feminicídio. A Delegacia de Mulheres, ela pega muito essa parte do feminicídio tentado. O consumado, ele sai da nossa esfera e vai para a Delegacia de Homicídio. Mas o feminicídio tentado também tem números que assustam. Qual é a diferença? Porque a Lei Maria da Penha, ela não fala em feminicídio, né? A Lei Maria da Penha é mais antiga, né? Uhum. A Lei Maria da Penha, ela já está em vigor há alguns anos, e a lei do feminicídio é uma lei muito nova, é uma lei que veio em 2015 e, na verdade, ela fez uma alteração no Código Penal. Ela simplesmente pegou uma conduta que já existia, que já era antiga, e trouxe uma nomenclatura própria dentro de uma qualificadora do crime de homicídio. Aumenta a pena para quem pratica? Bastante a pena. Antes poderia ser homicídio qualificado? Poderia, mas você teria que ter dentro de uma outra qualificadora. Motivo torpe, fútil, covardia, alguma outra coisa. Agora não. Agora a gente tem especificamente feminicídio de 12 a 30 anos, diferente do homicídio simples, que vai de 6 a 12. Então a gente vê que a diferença do que era a pena máxima do outro se tornou a pena mínima desse. E é muito interessante quando a gente fala em feminicídio, que as pessoas pensam, feminicídio, então a morte de qualquer mulher vai ser feminicídio. Não. A gente tem uma diferença de feminicídio e femídio, vamos dizer assim, né? Que seria a morte de qualquer mulher. Feminicídio não, é a morte de qualquer mulher dentro do contexto de violência doméstica ou pela razão de ser mulher. É aquele que a gente chama de crime de ódio. O ciúme exacerbado? Tudo. Ou então menosprezo pela condição de mulher. Pelo fato de ser mulher, olha, você não vale nada, eu vou te matar. Exatamente. Então a gente tem os dois lados. O ciúme exacerbado, que ele vai entrar muitas das vezes dentro do contexto de violência doméstica. É o ex que não aceita o fim do relacionamento, que hoje é o que mais mata. Acontece. É o que mais mata. A gente, por exemplo, teve um caso muito emblemático. Ano passado, na delegacia, que culminou na prisão dele esse ano. Que foi um homem que ele simplesmente matou ex-3 companheiras. Nossa! Que isso? Foram 3 ex-companheiras e uma quarta que ele tentou matar e sobreviveu. E assim, num período? De 2013 para cá. Nossa! Sendo que as 2 últimas foi uma ano passado e uma em fevereiro desse ano. Então, uma em agosto do ano passado e uma em fevereiro desse ano. E com todas as agravantes de feminicídio que a gente possa dizer, porque ainda por cima, na frente de filhos em comum. Crianças que assistiram o pai matar a mãe. Então, assim, são crimes que eu acho que a gente realmente tem que ter uma visão diferenciada. O legislador tem que dar uma graduação diferenciada, assim, porque é um crime que mexe com o mais básico, que é a família. A família. Destrói a família, né? Aí eu te pergunto, você acha que uma criança dessa, que assistiu o pai matar a mãe... Só para falar uma coisa aí que é interessante, teve um caso, inclusive é até lamentável, porque eu conhecia o detetive, ano passado também, né? Foi ano passado, ano retrasado, tem que estar passando tão rápido. Mas uma coisa, nesse nível que ele matou 3 mulheres, né? A mãe e as 2 meninas. As 2 meninas e suicidou-se. E isso também é um caso que eu tenho acompanhado e que tem havido um crescimento muito grande do cara matar a ex e depois se matar. Sim. Na semana desse crime específico, a gente teve mais 2 casos similares. Então, assim, são casos que a gente até não gosta de divulgação. Não, falou suicídio, a gente tem que evitar. Suicídio, você divulga um suicídio, automaticamente você tem outros em sequência. Parece que a divulgação, ela dá força para aqueles que estão indecisos. Mas esse caso, a gente não é simplesmente um suicídio. A gente tem um triplo homicídio, na verdade um triplo feminicídio, né? Seguido de um suicídio. E o que a gente viu nos 2 casos seguintes
foi a mesma coisa. Foi feminicídio seguido de suicídio. Realmente, eu não consigo conceber esse tipo de estrutura, não. E a senhora que está passando por isso aí toda hora entra aqui na sua delegacia, uma mulher viscerada com esse tipo de problema, né? E eu imagino que muita coisa também, a delegada tem que ser psicóloga para poder definir se realmente ali há um fato ou há um factoide. Hoje a delegacia, a gente tenta realmente ter essa equipe multidisciplinar. Durante muitos anos eu briguei para tentar ter na minha equipe uma assistente social e uma psicóloga. Hoje, graças a Deus, a gente tem. Então hoje, quando a gente consegue perceber que o caso ele é muito mais social do que policial, a gente deixa esse atendimento pelo lado da psicologia e pelo lado da assistência social. Agora, muitas das vezes o caso ele é policial e social. E aí a gente entra a delegacia inteira no caso. Você tutelar costuma intervir nisso? Alguma outra organização? A gente precisa sempre de um tratamento conjunto, um trabalho conjunto. O Conselho Tutelar ele é intimamente ligado ao trabalho da Delegacia de Mulheres. Realmente a gente precisa ter esse trabalho conjunto. A gente precisa ter o trabalho conjunto com a prefeitura, por causa do CRAS, do CREA, da ação social. A gente precisa do trabalho conjunto hoje com a PVD da Polícia Militar. A gente está em vias de conseguir que a Guarda Municipal também tenha uma patrulha especializada. Então, eu falo que Santa Luzia, nos últimos 2 anos, Santa Luzia cresceu muito numa rede de proteção à mulher. Mas a gente sabe que ainda são números insuficientes. Então, a gente está no caminho, mas ainda tem muito a ser feito. E os números aumentando. Os números aumentando. Sinceramente, conscientização. As mulheres estão se pronunciando mais. As pessoas viram e falam assim, a violência aumentou. Eu não sei. Quantas mulheres a gente não conhece que há 20, 30 anos atrás, há 10 anos atrás, sofriam caladas. Exato. Hoje em dia, a mídia está tendo um papel muito importante de divulgação, de conscientização de direitos, disque denúncia, disque isso, disque aquilo. E as mulheres elas estão se vendo numa posição que elas falam assim, nossa, eu não estou tão sozinha. E eu estou confortável para denunciar. Exatamente. Perfeito. Então a gente tem isso. Eu acho que a gente tem muito mais vítimas que procuram hoje do que realmente números que aumentaram. Não estou dizendo que os números são baixos. Não, os números são muito altos e a cifra negra, infelizmente, ainda é muito alta. O dia que todas as mulheres resolverem sair do anonimato e resolverem efetivamente denunciar, aí a gente vai ter muito e muito mais. Uma última pergunta, doutora. Na questão de números, e que são assustadores, a senhora acha que o crime por feminicídio, ou seja, o crime por gênero, né? O crime por ser mulher, aumentou? Eu acho que hoje a gente tem meios de quantificar. Porque antes ele entraria no homicídio qualificado. Então a gente não teria como quantificar esses números. Separou. Agora a gente sabe o que é a gente sabe o que é de ataque por ser mulher. Só para você ter uma ideia, eu vou falar de um número que eu tenho certeza que foi do ano de 2013. Até mesmo antes da lei colocar o feminicídio. Foi estimado que no Brasil, em 2013, 13 mulheres foram assassinadas por dia. E é antes da lei. Então, hoje, certamente, a gente consegue precisar melhor esses números porque a gente vai ter um marcador. Feminicídio, tentativa de feminicídio, não simplesmente homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado. Doutora Bianca Prado, delegada de Mulheres de Santa Luzia, muito obrigado pela ter